Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, pode acessar este comentário em PDF no site do canal. E também você pode ter acesso a vários infográficos que ajudam a incrementar e dinamizar sua aula. Nós também possuímos aulas para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 7, o tema será Liberdade e Responsabilidade. Pois bem, nesta lição vamos mostrar que no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, Paulo continua sua denúncia contra os judaizantes que querem conduzir os Gálatas para longe com o seu cristianismo judaizado. Observe que o apóstolo desenvolve mais uma metáfora, ou a sua metáfora sobre a infância, a fim de encorajar os Gálatas à maturidade. Isto exigia que eles abandonassem o cristianismo judaizado como um sistema prejudicial. Hendrickson, na introdução de sua análise do capítulo 4, faz o seguinte questionamento: por que trocar uma escravidão por outra? Paulo demonstrou que quantos confiam nas obras da lei estão debaixo de maldição, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, que nenhuma lei jamais foi dada, veja, para que pudesse outorgar vida, e que a lei só servia como instrumento preparatório, isto é, como guardiã para conduzir os pecadores a Cristo. A resposta, com toda a probabilidade, é esta: o apóstolo amava tanto os Gálatas que desejava envidar todo esforço a fim de livrá-los de seu grave erro. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Gálatas, capítulo 4, versos 6 ao 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A discussão sobre a posição dos crentes em Cristo continua com foco na liberdade cristã. Paulo compara a jornada espiritual com a transição da infância para a idade adulta, destacando a diferença entre a tutela de um treinador para uma criança e a autonomia de um filho adulto na casa do pai. Até aos 16 anos, a criança é orientada por um auxiliar escravo. Mas ao atingir a maioridade, veja, assume responsabilidade direta perante o pai. Isso marca o início de uma nova liberdade, embora acompanhada de uma responsabilidade maior de honrar a família e o progenitor. A primeira comparação que Paulo utiliza para orientar os Gálatas foi a condição de escravo e a de filho. Os que se batizaram anteriormente, conforme o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 26 ao 29, eram verdadeiramente filhos de Abraão e herdeiros de Deus na promessa. Segundo Paulo, antes de Cristo se apresentar ao mundo,
éramos como filhos e herdeiros, sendo orientados, tutelados, uma condição parecida com a de escravos. Paulo compara a situação de judeus e gentios antes de Cristo como herdeiros menores. Na cultura romana, é importante lembrar, para um jovem herdeiro, antes de assumir toda a herança de sua família e chegar à maioridade, era necessário a tutela de orientação de um professor. Ele deveria seguir todas as orientações de seus tutores e administradores, por determinação do seu pai. Não teria o direito de assumir nenhuma responsabilidade ou tomar nenhuma atitude em relação aos seus bens. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao 5. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, Paulo mostra a superioridade da fé sobre a lei, porque ela oferece liberdade e herança como filhos adultos, em contraste com a lei, que prendia a pessoa como criança imatura, e até pior, sob escravidão. A lei, que Paulo descreve como rudimentos do mundo, servira como um curador, mas efetivamente mantivera os judeus sob escravidão, assim como os gentios gálatas tinham sido escravizados por ídolos pagãos, sutilmente igualando as duas escravidões. Para Hendrickson, quando um pai morre ainda jovem, seu filho menor terá que esperar pela herança até que atinja a maioridade, até que ele atinja a idade previamente estabelecida pelo pai. Ele é herdeiro de jure, ou seja, de direito, porém ainda não de facto, ou seja, de fato. Os cristãos de Gálatas são orientados que a lei serviu para dar direção à promessa da vinda de Cristo. Paulo não está combatendo a religião revelada a Moisés por Deus. É importante destacar isso. Ele combate o legalismo, orientando a graça salvadora através da fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício, que seria suficiente para a salvação. No capítulo 4, Paulo orienta que a vinda de Jesus Cristo nos trouxe a maioridade, nos libertando da tutoria da lei, do legalismo e das falsas religiões. Ele veio nos libertar dos sistemas legalistas de religião e das práticas pagãs ocultistas que nos escravizavam. Para confirmar que não estamos mais no sistema de escravidão, mas somos reconhecidos como filhos de Deus, ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que habita em nossos corações. Quando vivemos o novo nascimento através da conversão, recebemos o Espírito Santo que passa a viver em nosso coração. Podemos, então, nos dirigir a Deus não como escravos, mas como filhos, sem receio, medos ou barreiras. Agora, podemos chamá-los de Abba, que significa Pai.
Paulo segue combatendo a influência legalista dentro das igrejas da Galácia e agora volta sua argumentação ao combate da idolatria e do paganismo. Ele faz uma introdução à vida pregressa dos cristãos de Gálatas e compara a nova, que deveria ser dedicada ao verdadeiro Deus como filhos da herança. Antes, estavam escravizados à adoração de falsos deuses, aprisionados por leis que nada seriam. Como filhos, foram libertos e deveriam desfrutar da verdadeira experiência com Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. O sistema religioso de Roma era cheio de deuses, obrigações e sacrifícios. Todos, de alguma forma, eram aprisionados aos contos e fábulas que envolviam esses deuses. A idolatria, como sabemos, constitui a imaginação humana e a rebeldia no coração de cada homem. Hoje não é diferente. Apesar de todo o desenvolvimento humano e tecnológico, podemos observar pessoas ainda curvadas e aprisionadas a algum sistema religioso e pagão, cometendo todo tipo de insanidade contra seus corpos, seja mutilação, violência ou sacrifício, ou seguindo sacrifícios e esforços como caminhadas, promessas ou votos. Paulo orienta aos Gálatas que todas essas coisas ficaram para trás e que agora seria necessário seguir Jesus Cristo como o último cordeiro sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 8 e 9. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Segundo o livro Gálatas, introdução e comentário por Donald Guthrie, é digno de nota que Paulo descreve o estado pré-cristão como sendo de ignorância de Deus. Descrição esta que não teria sido tão relevante, veja, aos judeus quanto foi para os gentios. O mundo gentio, nos dias de Paulo, certamente estava escravizado nos seus vários sistemas religiosos. Seus deuses eram incapazes de guiar os seus devotos para a liberdade. O contraste entre a liberdade cristã e a escravidão aos deuses que não o são, não poderia ter sido, então, maior. Depois de uma experiência tão profunda, Paulo não pode imaginar, veja, como alguém poderia desejar reverter a posição antiga. Já uma vez que se voltaram dos não-deuses para Deus. Agora vão voltar-se de Deus para os espíritos elementares, para os rudimentos. Ao apóstolo, semelhante apostasia parece incrível, mas mesmo assim receia que seja possível. Não se pode negar que Paulo classifica todos os demais sistemas fora do cristianismo como sendo fracos e pobres. Para ele, Cristo é o único meio de chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Como podemos ver, Paulo permanece indignado com a possibilidade de os Gálatas retornarem às antigas práticas depois de terem sido libertos através de sua pregação. Observamos que, para Paulo,
o legalismo judaico e o paganismo eram a mesma coisa. Sistemas que mantinham a prisão da mente e das ações dos Gálatas. Ambos escravizam e sujeitam os homens a normas, preceitos e regras, que nunca foram ordenados por Deus. Hoje precisamos nos manter atentos, veja, contra todo tipo de pregação e ensino que tenta substituir, podemos dizer, a graça de Cristo por campanhas, peregrinações, ofertas e festas pagãs e judaicas. A salvação ocorre somente através de Cristo e mediante a fé. Os missionários judaizantes que pregavam aos Gálatas não eram sinceros em suas intenções. Eles não se importavam com a situação espiritual nem com a vida eterna dos crentes. Eles ensinavam uma doutrina falsa sobre salvação, não por amor à verdade ou ao bem, mas sim para afastar os Gálatas de Paulo e assim ocupar, podemos dizer, o lugar do apóstolo no coração desses crentes. Eram falsos mestres que ocultavam seus verdadeiros propósitos atrás de uma aparência de piedade. Desejavam escravizar o povo novamente, desqualificando Paulo com discípulo chamado e tentado, de alguma forma, introduzir a prisão da idolatria e do legalismo dentro das igrejas. Para Paulo, os crentes da Galácia eram inconstantes e imaturos. Eles deveriam ser zelosos pela doutrina, não apenas quando estaria presente com eles, mas também longe. Como isso é comum em nossos dias? Você já parou para pensar? Pessoas influenciadas por uma boa música, um culto envolvente e emocional ou um líder carismático podem sofrer a influência de uma heresia ou a contradição do próprio evangelho sem se preocuparem em comparar ou estudar a doutrina. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 17 ao 20. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Hendricks diz que o apego que tinham para com Paulo perdera seu calor. Para não dizer muito, o zelo que tiveram pela verdade se arrefecera. Sua lealdade estava sendo transferida de Paulo para os proponentes de um erro nefando. Tudo esteve bem enquanto Paulo estava com eles, mas depois da partida dele e da chegada dos pervertedores do verdadeiro evangelho, começara a alienação da afeição, para o maior dano deles. Tal situação quase esmaga o coração de Paulo. Já para Donald Guthrie, é surpreendente ver que Paulo usa um termo, criancinhas, de afeição especial numa epístola que começa sem qualquer, veja, saudação afetuosa. Mormente, por ser esta a única ocasião em que esta forma de trato ocorre nas epístolas paulinas. Seu uso aqui revela uma profundidade especial de sentimento da parte de Paulo a respeito da situação dos Gálatas, sendo particularmente apropriado a metáfora que se segue, pois usa a metáfora do parto. O fato de Paulo
falar destas dores como sendo repetidas demonstra que a metáfora não deve ser entendida literalmente. Seu propósito é claramente demonstrar que esta sua preocupação com seus convertidos supera em muito a atitude dos judaizantes. Como vimos, Paulo amava os Gálatas, mas demonstra sua angústia como uma mãe que sentia a formação de seu filho em seu ventre. A luta e a angústia de Paulo em suas orações e o esforço de transmitir a verdade é identificada na carta. Seu desejo não era fazer discípulos seus, mas sim discípulos de Cristo. Seu amor era verdadeiro, como de uma mãe que deseja se sacrificar pelos seus filhos. Bem diferente dos lobos e falsos mestres que tinham em sua mente somente o desejo de escravizar e destruir a espiritualidade da igreja de Gálatas. Precisamos nos manter vigilantes, estudando e comparando as escrituras com a verdade, evitando que falsos líderes e mestres conduzam o povo novamente à idolatria e ao legalismo. Por fim, a abordagem de Paulo nos convida a refletir sobre a liberdade em Cristo. O apóstolo compara a escolha dentre a abordagem legalista da lei e a divina da graça, mostrando que optar pela primeira espiritualmente resulta em perdas, não em ganhos. Isso representa um retrocesso completo em relação ao que Cristo realizou na cruz, pois Jesus veio nos libertar dos rituais da lei de Moisés. Infelizmente, muitos pastores e igrejas têm reintroduzido na igreja cristã práticas da lei, festas, rituais e datas comemorativas que simbolizam escravidão e a submissão a tutores e a administradores, dos quais já fomos libertos, veja, pelo sacrifício de Cristo. Essa atitude é um verdadeiro retrocesso e não um progresso, comprometendo a mensagem do Evangelho e da graça. Aprendemos que a inconstância e a falta de conhecimento bíblico podem nos levar à destruição, especialmente quando não comparamos os ensinamentos e pregações hoje ensinadas. Heresias podem nos levar novamente à prisão de alma e consciência quando colocamos ações humanas para concluir a obra de Cristo. Evitemos, igualmente, fixar nossa fé exclusivamente na figura de nossos líderes religiosos, sejam eles presentes ou ausentes. Eu finalizo perguntando: qual área de sua vida você luta para relembrar que agora é um filho de Deus? Qual pecado, após sua conversão, foi mais difícil de vencer? Qual a maior barreira você reconhece na vida de um novo convertido? Religião? Vícios? Amizades? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, e aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi liberdade e responsabilidade. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam, assistem às lições do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora,
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, é rápido, basta clicar aqui embaixo. E dá um gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária a tudo aquilo que foi ensinado. Pois quando você participa assim, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais e mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar, a espalhar mais esse conteúdo para que outras pessoas que estão fora do meu círculo de amizade e de conhecimento possam ter acesso a esse material. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.